A Vitória sempre voltava do trabalho com o pai. Neste dia, o carro do pai teve um problema mecânico. Ele, inclusive, tem problemas de locomoção. O pai, né? É que muita gente ficou, por que o pai não foi buscar a menina, que não sei o quê. O pai da Vitória tem um problema de locomoção, então ele anda com ajuda. Mas ele chega a ser uma pessoa PCD ou não? Ele usa muleta, né? Tá. Ele inclusive, está na porta da delegacia, que ele tentou entrar, né? Acho que, se não me engano, foi ontem, que ele estava... Né? Você vê nitidamente a dificuldade dele estar andando ali. E aí, o que acontece? Ele não pôde buscar a Vitória, e o que a Vitória fez? Como todas as meninas, adolescentes, mulheres vão fazer, né? Pegaram um transporte público. O transporte público é seguro para as mulheres? Não, não é. Seguro Então, pra assim, ninguém, muito mais pra mulher, né? Aí ela vai mandar mensagens para uma amiga dizendo que 2 pessoas estranhas entraram no ônibus, que ela também está vendo um carro estranho, que parece que está perseguindo Tem ela. os áudios, né, disso. Exatamente. Então, ela já está avisando para uma amiga que tem alguma coisa estranha. Aí também vale um parênteses, né, Dani, que a gente, para falar para as pessoas muito jovens, que é o seguinte: o jovem acha que nada vai acontecer com ele, né? Não, tem alguém me seguindo, mas nada vai acontecer comigo. Gente, se sentir medo, peça ajuda. O medo salva vidas, né? Quando a gente sente medo, pede ajuda para o motorista, pede ajuda para uma pessoa que está do lado, para o cobrador. Desce Fala, em olha, outro ponto, moço, sei eu lá. tô com medo, me ajuda a chamar Fala, sabe, um patrulhamento da PM. Eu não tô com medo de ficar sozinha. Já aconteceu isso comigo, sabia? Eu ia até o ponto final, porque eu tava com medo. Aí eu ficar perto do motorista e do cobrador ali. Falou, eu tô com medo. Ele falou, não, fica aqui, desce no ponto final, lá você liga pra alguém. Exatamente. Foi o que aconteceu. Mas o jovem, ele acha que nada vai acontecer com ele. Lembra da moça que teve as 2 mãos comidas por um tubarão em parte da coxa? Ela foi tirar uma foto. Ela falou, mas o tubarão não vai me morder. Não vai, meu Deus. E arrancou as 2 mãos e um pedaço da coxa. Ou seja, ele vai te atacar, porque é da natureza dele. Vai, claro. Então, se você está sentindo medo, não tenha vergonha, peça ajuda, me ajuda. Fala, eu tô com medo. E mesmo que o medo não se concretize, vamos dizer, né, aquela coisa que está te dando medo, que a gente espera que não aconteça, mas pelo menos você, entendeu? Está trabalhando bem os seus sinais de alerta. Isso. Ela, infelizmente, não pediu ajuda, né? E ela acabou ficando muito exposta. Ela vai atravessar a rua e é a última vez que a gente vai ver a Vitória. Naquela câmera de segurança, Só né? que ela vai fazer um postzinho na rede social dela, ali, dizendo, olha, são 23h30, uma coisa assim, terminei meu dia, estou indo para casa, né? Enfim, ela diz algo ela posta assim. um story, né? Exatamente, que então no dia seguinte, né, ela vai ter outro dia de trabalho. E esse foi a última comunicação, inclusive em rede social, que a Vitória passa. Mas lembra, ela está dizendo que ela, né, está chegando, perto de chegar em casa, aquela coisa toda. Ela está dando informação dela na rede social. E a pergunta que todos nós fazíamos, né, eu conversei com vários jornalistas, era o seguinte: como é que a pessoa que vai ali, né, capturar a Vitória sabia que o carro do pai estava quebrado? Quem é que tinha essa informação? Porque essa é uma informação valiosa. Com certeza. Até então, porque a linha de investigação que estava sendo passada para todo mundo era uma linha de investigação de um crime passional. Então, quem que tinha essa informação que passou para essas pessoas, e essas pessoas cometeram um crime contra a Vitória, principalmente porque a Vitória todo dia voltava com o pai. E era uma pergunta, sabe, então tem um monte de peça solta, de fio solto, coisas esquisitas, até que o equipamento, né, dos suspeitos vão para uma análise técnica, né, que é a extração dos dados, que isso é feito usando um software israelense. E o que acontece? Você extrai os dados, mas não basta só extrair dados, você precisa laudar. Os laudos, principalmente, né, nessa área de perícia digital, eles são muito demorados. Para você ter uma ideia, o da Polícia Federal, no caso, né, que é a Polícia Federal investigando, né, a corrupção policial no caso Gritzba, só o tempo de extração demorou 15 dias. E olha que a Polícia Federal não tem a quantidade de casos que a Polícia Civil tem. Então, para as pessoas entenderem como demora,
né? E depois que você faz a extração de dados, você tem que laudar, ou seja, tem que fazer o cruzamento, ver o que interessa, o que não interessa. Então, não é uma coisa rápida. As pessoas querem, mas veja o que tem lá. Não é assim. Essa extração que você fala é tirar, ver o que tem no celular. Então, por exemplo, meu celular foi apreendido. Eu tô te perguntando para eu entender. Você foi apreendido e digamos que você tivesse cometido um crime, qualquer. Tá. Você fala assim, eu sou super esperto, né? Vou apagar tudo. Não adianta. Esse software israelense faz isso. Ele recupera, gente, tudo. Ele recupera até coisa que Deus duvida. Mas esse não é o único software. Você tem esse software, depois você vai ter um outro software de cruzamento de dados, que é o Mercury. Então, a polícia tem tecnologia, mas a gente precisa dar tempo dela, inclusive, usar a tecnologia. Ou seja, não adianta apagar mesmo da lixeira, porque a gente apaga, vai para a lixeira, para os apagados. Apagou dos apagados, ainda esse software pega. Vou contar uma outra coisa para as pessoas. Sabe aquela fotinho que todo mundo manda? Que é instantânea? Aquela de temporária, né? É que você abriu, depois que você fechou, ela some. Sim, que o WhatsApp agora fala assim, é criptografia de ponta a ponta, ninguém vai ver. Vou contar uma coisa que as pessoas vão ficar bastante tristes. Ela é temporária para você. É para mim e para quem recebeu, né? Porque o que acontece? Aquela imagem fica no banco de dados da empresa, ou seja, quando falamos de WhatsApp da Meta. Se a polícia pedir, a autoridade policial pedir, a justiça aceitar, a Meta precisa entregar todas aquelas imagens, que eram imagens temporárias. Está lá. Tá lá. Você entendeu? Eu vi isso, Carla. Eu não sei se foi no caso do Henri Borel. Parece que alguns stories que foram apagados, alguma coisa, usaram essa tecnologia para resgatar. E resgatam tudo. Porque parece que a pessoa apagou da lixeira e foi tentando apagar de todos os lugares. Não adianta. Tá em algum lugar, tá na nuvem. Tudo, olha, o universo digital é pior do que o universo real. A gente deixa todo tipo de pegada. De vestígio, sim. E não adianta. Aquilo que você colocou no universo digital, ali ficou. É só uma questão de termos uma boa investigação e tempo para a extração desses dados, tempo para que esses laudos fiquem prontos. E a média, gente, de um laudo final mesmo, de uma investigação que precisa de celeridade, demora 6 meses, Daniel. De 6 meses a 2 anos. 6 meses o mínimo, né? A partir de, né? Isso quando é rápido. Mas o que acontece? Como se trata de uma investigação que ganhou ali um contorno muito importante, né, na nossa sociedade, as imagens que foram achadas, que tinham o perfil da Vitória, foram sendo entregues para os investigadores. E o que acontece? Olha que dado importante. E aí que eu falei, agora sim... Agora começa. A polícia está no caminho certo. E eu falava, isso aqui não tem cara de crime passional. Eu conversei com vários psicólogos forenses e estou falando. Eu falei, gente, isso aqui não faz sentido, não faz sentido. Que chega a informação de que Michael mantinha, inclusive, um perfil falso... Olha os perfis fake aí, ó. Para stalkear a Vitória, além do seu perfil também atual. O perfil pessoal dele que ele usava mesmo. O perfil pessoal dele tinha um perfil falso para stalkear a Vitória e a polícia, né, a perícia ainda está fazendo análise desses dados que não estão, esse laudo não ainda vai demorar um pouquinho mais para saber se não tinham outros perfis criados por ele. E eles vão se deparar com a informação de que ele já perseguia a Vitória há bastante tempo, ou seja, desde 2024. Então, ele já estava em perseguição em cima de Vitória. A polícia vai encontrar informações de que Vitória se incomodava com a presença um tanto quanto inoportuna e insistente de Michael em cima dela. Mas na vida social, na rede social? Nas redes sociais. E assim, com comentários que ela se sentia desagradada. Ela não gostava daquilo. Então, olha só, a gente começa a ter aqui um perfil de um stalker. Um stalker, com certeza. Entende? E o que é o stalker para as pessoas entenderem? O stalker, ele tem obsessão. E não tem nada a ver com passionalidade. Ele é obcecado pelas suas vítimas. E aí ele simplesmente cria na cabeça dele. Então ele não teve nada com a Vitória, ele não teve um relacionamento nem nada. Nem ela com ele. Ele criou na cabeça dele uma obsessão.
pela Sabe Vitória. a série da Netflix, o Bebê Rena? Bebê Rena. É obsessão. Ele tinha obsessão com Vitória. E olha que informação. Além da polícia conseguir resgatar várias imagens da Vitória no celular dele, a polícia achou várias imagens de mulheres com o mesmo perfil da Vitória. No celular dele. No celular dele, mais de 50 imagens. Cara, ó o cara, ó. Stalker mesmo. Igual aquele caso da... Olha o perigo. Da Hickman, lembra? Ó, exatamente. Olha o perigo de um stalker. Aí, a polícia vai receber uma informação durante as investigações que alguém, uma testemunha, viu esse Corolla preto e um homem com como se fosse uma máscara, como se fosse uma balaclava, né? Aquela coisa que você Só o olhinho. só vê o olhinho. Olha que a gente diz que aí sim, olha que trabalho de perícia fantástico, bem feito, investigativo bom. A polícia vai conseguir, olha só, a informação, e de novo, informação digital, de que Michael comprou uma balaclava no Mercado Livre. Aí você começa a desenhar um crime que foi premeditado, teve uma preparação minuciosa, ou seja, ele comprou uma balaclava, ele stalkeava a Vitória, e ele tinha... Lembra que ela vai fazer um postzinho? São 23h30, estou chegando, estou indo para casa. O último story dela. O último story. A vítima, infelizmente, avisa para o criminoso... Onde tá? Sem querer, lógico, imagina, ela não queria colocar a vida dela em risco de forma alguma. Onde ela estava, o que ela estava fazendo. Cara, isso me o dá horário. um negócio na minha Entende cabeça. como nós nos colocamos em risco? Nós nos colocamos em risco o tempo todo. Dani, Fico pensando eu com 1 milhão de seguidores no Instagram. sabe você essas conhece coisas? as pessoas? Não conheço. Mas, então, exatamente. Você tá falando agora, me dá um... Não, dá um negócio sério, assim. Eu lembro uma vez, essa cena foi até engraçadinha, mas aquela cantora daquela banda Florence and the Machine, ela é amiga da Lady Gaga. E falando assim de números estratosféricos, né? E a Lady Gaga posta uma foto e aí ela fala, postei uma foto no Instagram. E aí a Florence fala pra ela, mas você tá feliz? Um monte de gente te vendo, essa exposição. Aí a Lady Gaga fala, para, senão eu vou apagar. Porque a gente não se toca muitas vezes. Esse é o meu trabalho, né, influenciador, mas a gente não se toca quem tá vendo a gente. Eu não sei se tem alguém alimentando falando assim, dá até medo de dar ideia para as pessoas, mas é verdade, eu não sei se tem alguém alimentando uma ideia de que eu deva ser, de que eu sou um amor da vida dele ou dela, de que eu sou uma pessoa que não responde direito, uma obsessão. E aí a gente tá falando de uma moça de Cajamar, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, de uma mega cidade, que sai à noite sozinha do trabalho num dia, fica exposta né? E aí, sem querer, quando ela ia imaginar que um story de uma noite, ela marca, eu lembro desse story, né? Ela marca ali o horário, que na função do story dá para você marcar a hora de voltar para casa, uma coisa boba. Quando ela ia imaginar que isso era a sentença de morte dela, né? Num ponto de ônibus, voltando para casa, ele já estava todo preparado. E aí, isso é um dado... Então, isso que eu ia te perguntar. Porque pro cara, entre o tempo dela postar um story e o cara conseguir capturá-la, é muito rápido, se a gente for pensar. Deve ser menos de 1 hora, sei lá. Porque é o tempo dela fazer o trajeto. Então, ele estava pronto. Ele estava pronto, ele já estava... E eu acredito que ele já estava preparado, né, há muito tempo. Há muito tempo. Ele estava só verificando a melhor oportunidade para ele dar o bote na Vitória. Ô, Carla, a gente consegue fazer, com os dados que temos agora, né, que se tem sobre esse caso, a gente consegue fazer uma cronologia desse caso Vitória? Sim. Ela trabalha num shopping, né? No dia 26. No dia 26. Que é o último dia, né? De fevereiro. Porque esse crime vai acontecer na madrugada do dia 27. Né? Esse último stories da Vitória é às 23h30, mais ou menos. E ela é raptada ali, né? Ela é dominada, sequestrada ali naquele horário entre a madrugada do dia 27. Aí o que vai acontecer? Muitas coisas... Porque quando chegaram as imagens do corpo da Vitória, é importante que as pessoas entendam,
aquelas imagens, elas não condizem com aquele local. O que isso quer dizer? Que a Vitória não foi morta ali. Tá. Aquele é um local secundário. Foi um local onde aquele corpo foi deixado. Ela foi morta em outro local. Que local é esse? A casa do agressor, um outro local que ele mantinha ali para um possível cativeiro. É isso que a polícia está analisando. Tá. Ô, Carla, só um pouquinho. Antes da gente ir para a morte dela, eu não entendi onde ela foi pega. Ela sai do trabalho, ela pega 2 ônibus, ela vai pro ponto. Ela vai para o ponto, quando ela está indo para casa, ela vai descer no ponto final desse ônibus, ela faz o stories, ela cruza a rua, né? Você tem as imagens da Vitória cruzando a rua. Porque eu lembro que eram 2 ônibus, parece. Ela pega um ônibus, ela sai de um shopping, pega um ônibus. E ela, não, já está perto da casa dela. Ela pega perto de casa. Isso, no ponto final, ela desce no ponto final, ela faz o stories, ela mandou as mensagens para a amiga dela, ela Isso que eu não conta... entendi. Porque eu falei, que hora que ela foi pega, mas ela mandou mensagem antes, então. Mandou mensagem antes. Aí, quando ela desce, aí tem a última imagem, né? A polícia conseguiu essa imagem, que ela atravessa a rua, a gente vê a Vitória atravessando a rua. Câmera de segurança, né? É, exatamente, é uma câmera de segurança. A Vitória vai desaparecer nas imagens da câmera e a gente não tem mais imagens da Vitória. Depois disso, depois dessa imagem... Então, quer dizer, nessa Isso... imagem, ela já postou o story, já mandou os áudios. E aí, possivelmente, é neste momento que ela é pega. É pega. Tá. O que acontece? Como ela não volta para casa, a família age da forma corretíssima, vai fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento. Isso horas depois. A polícia vai começar as buscas, a investigação, né, de um desaparecimento. Então, você vai procurar onde que essa pessoa pode estar. O que acontece? A Vitória não estava naquele local de mata, ela foi deixada lá depois. E depois eu explico, até porque o seu público, eu acho que é um público bastante educado no sentido de informação, né? Do que aconteceu ali, as reações biológicas daquele corpo, para a gente poder bater o martelo com certeza de que ela não foi morta ali. Tá. E a gente tem a seguinte informação quando começa a investigação, de que quando o Michael vai prestar um depoimento na polícia, ele vai dizer o seguinte... que ele estava com a esposa. A esposa dele, quando vai prestar o depoimento, vai dizer o contrário. Não, eu estava na casa da minha mãe. Ou seja, já são depoimentos conflitantes. Ela desmente ele, né? Exatamente. Isso é suficiente? Isso não é suficiente, mas isso é uma informação importante que a polícia tem que guardar. Aí, os vizinhos de Michael vão dizer o seguinte, ele nunca guardava o carro na garagem. Neste dia, ele guardou. Isto é suficiente? Não, mas é importante? É. Mais uma informação. Então, já temos uma informação que ele mentiu. Depois temos uma informação que o comportamento dele mudou naquela noite. E vamos ter uma outra informação, que é a seguinte, que ele é uma pessoa agressiva. Tem um temperamento difícil, isso também é passado pelos vizinhos. Parece até que tem uma vizinha que se muda, porque ele tinha um temperamento estranho. Esse Michael, né? Esse Michael. Então, vamos nos focar nele, porque não adianta a gente falar dos outros, que os outros, né... já saíram E assim, se mostrou como um erro, então não adianta a gente mastigar o erro, né? Vamos estar aqui no Michael. Então, temos essas informações. Por que Michael mentiu? Por que Michael colocou o carro dentro de casa? E essa agressividade de Michael. Muito bem. A polícia... vai apresentar todas essas informações, aí já mais para frente, para a justiça. O juiz vai, né, conceder o mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão. Michael é preso. Quando o Michael é preso, vai chegar ali junto, né, o seu advogado de defesa, ele vai se declarar inocente, que ele não cometeu crime algum. Mas isso, a gente já está um pulinho mais para frente. O corpo da Vitória já foi achado. Então, vamos voltar aqui para a gente não confundir a cabeça das pessoas. Tá. Então, Vitória, a família faz esse boletim de ocorrência na madrugada e o corpo da Vitória é encontrado no dia 5. Então, são quantos dias? 7 dias. 7 dias. Porque a gente está em fevereiro, né? Que termina no dia 28. 27, né? Então, a gente está falando ali de 7 dias. Então, o corpo da Vitória é encontrado no dia 5. A investigação muda, porque agora estamos falando de uma investigação de homicídio e não mais uma investigação de desaparecimento. Tem um detalhe importante, que 2 dias antes,
do corpo da Vitória ser encontrado, naquela mesma região de Mata de Cajamar, é encontrado o corpo de uma senhora, de nome Edna. Esta Edna foi cuidadora do pai do Michael. O pai do Michael tem Alzheimer. E ela, inclusive, tinha passagens pela polícia, enfim, por crimes, acho que porte de droga, tráfico de drogas, alguma coisa assim. A mulher que estava morta. A mulher que estava morta. O que a gente ainda não tem ainda é a informação final da polícia se o crime de Edna está relacionado ao crime de Vitória. Se Edna foi uma queima de arquivo, porque viu ou ouviu alguma coisa. Meu Deus. Se Edna ajudou Michael em algum momento. Então, assim, isso aqui tudo está muito nebuloso. 2 dias depois, o corpo da menina Vitória é encontrado. E aí é encontrado nu, com parte do cabelo raspado, retirado. Tinham sacos plásticos na mãozinha dela, né? Ou seja, para que ela não pudesse ter material genético do agressor. Tipo, ela fosse se defender, tivesse pedaço de pele do agressor, cabelo, Isso, sangue. Exatamente. Entendi. E o pescoço dela, parcialmente, como se fosse uma tentativa de uma degola. A polícia ainda não sabia se aquilo era uma prática para tentar um desmembramento do corpo ou não. Degola é cortar o pescoço mesmo, né? Degolar a pessoa. Decolar. E aí, Degolar. como nós não tínhamos os laudos, né, de necropsia, os laudos de necropsia chegaram também agora, né? Então, a gente não sabia se ela tinha sido asfixiada, envenenada, esganada, se ela tinha levado um tiro, facada, como é que ela tinha sido morta. Quando a gente olha o corpinho da Vitória, tem um fenômeno biológico quando as pessoas morrem, né? Que são os livores cadavéricos. Então, dependendo da forma como você morreu, se você morreu sentado, você vai ter uma deposição de sangue. Então, o sangue ele vai indo... Vai descendo. Exatamente. Vai pro pé, né? Vai indo para baixo. Se você morreu deitado, assim, vai para suas costas, de barriga para frente, vai para frente. Então, quando você olha os livores cadavéricos do corpo que foi encontrado, não são compatíveis com a forma como ela foi deixada, porque eles não são compatíveis do jeito que ela foi encontrada. Então, tem livores superiores, então, aquele corpo foi deixado ali. Tá. E a polícia vai começar a procurar sobre... né, se a gente tem um corte aqui no pescoço, onde está o sangue? Cadê o sangue? Né? Cadê o cabelo da Vitória? Mais para frente, a polícia vai encontrar os objetos e parte do cabelo da Vitória, naquela mesma região. O que acontece? Saíram os laudos, e os laudos estão aqui. Eu vou ler para você. São esses daí que estão... Tem bastante coisa aqui. Então, como é que ela morreu? Né? Eu vou dar a informação certinha aqui para vocês. Olha aqui, ó. Cara, só uma pergunta leiga minha. Essas fotos todas foram analisadas pela polícia. Essas informações que você tem, você não chegou a ver as fotos? Eu vi as fotos. Você viu as fotos? Vi, infelizmente. É muito triste. Infelizmente, nesse caso, às vezes, para quem trabalha com... Eles têm que ver, né? Então, você chegou a ver as fotos também. Entendi. Eu vi as fotos, é muito triste. Assim, e não é algo para ninguém ver. Assim, quando a gente vê, né, também essa sanha de pessoas querendo ver fotos de pessoas mortas, pedindo. Assim, eu não... isso... porque a gente vai estar ali analisando a investigação, né? Sim, sim. É lógico que, assim, é muito triste. Essas imagens não são para serem mostradas, sim, não são para serem divulgadas, inclusive porque a gente está falando de uma menor de 18 anos, a gente não sabia naquele momento se ela tinha sofrido algum crime contra a dignidade sexual dela. Vítimas, independente da idade, que tenham sofrido crime contra a dignidade sexual, têm direito ao sigilo absoluto. Né? Independente do sigilo da investigação, mas o sigilo do processo. E aí está aqui, ó. O laudo do IML indicou que Vitória sofreu facadas no rosto, tórax e pescoço, resultando em uma hemorragia fatal. Ou seja, ela vai morrer dessa hemorragia, que é um hemotórax, né? E tem também um corte na aorta ascendente. Facadas no rosto, então rosto... Ou seja, você veja o que ele fez. Tirou o cabelo. Olha o sadismo, porque o cabelo, né, para uma mulher é algo muito importante. Ou seja, ele está desfigurando esta mulher. A parte do rosto... Ele tira.
Pô, faca, Ele raspa, exatamente. arranca Ele vai ter que explicar isso, né? Esse cabelo tá retirado aqui, tá? essa parte do couro, né? Pelo amor de Não é Deus. um escalpo, pelo que a gente entendeu, ela não tem. Não foi Não foi escalpelada. escalpelada, mas o cabelo está retirado. Tá. E aí você tem a coisa de desfigurar essa parte do rosto, sabe? Pescoço. Tudo isso aqui é um crime muito perverso. É um ódio Entende? muito grande, talvez. É um ódio muito grande, você falou tudo. Tem muito sadismo, tem muita perversão Eu nesse lembro quando você crime. falou dos casos dos irmãos Menendez, que eles atiram muito no rosto. Tem muita raiva. Isso, Tem isso. raiva, tem assim, é um crime que tem, sabe assim, tipo, é um basta, né? Então, assim, do mesmo lado do agressor. Então, tipo assim, é como hoje a gente sabe a motivação, né? Então, sabe, do stalker, assim, é quase que Então imagina o que ele é criou uma na cabeça. obsessão dele. O que ele criou na cabeça dele, do tipo, você, pra matar a menina com essa crueldade. Olha só, e olha que a frieza dele, né? Porque mostra que a gente está diante de um agressor de alto risco. Alto risco, né? E assim, olha, eu conversei depois com outros psicólogos forenses e eles me dizem o seguinte: que este caso pode estar ligado a outros crimes ainda não identificados Dele mesmo. dele O próprio mesmo. Michael. Porque assim, este é o primeiro crime do Michael? Com certeza não. Este é o primeiro crime que a polícia descobre. Quais são os outros crimes? E olha, eu vou falar aqui com a mais absoluta certeza, porque é um dos meus trabalhos, assim, dos quais eu me debruço, junto com toda essa equipe incrível de psicologia forense. Depois eu vou dar até uma boa notícia sobre eles. Ninguém vai cometer um primeiro crime com tamanha assinatura de Isso que sadismo eu e ia falar. perversidade, toda essa ritualística, todo esse horror. Este homem já cometeu outros crimes, que podem ser violência doméstica, violência contra a mulher, podem ser outros homicídios que não estão esclarecidos. A questão é, ou não foram esclarecidos, ou as vítimas não denunciaram. Lembra que ele é uma pessoa violenta? Então, quando a gente olha para o Michael e conversa com esses especialistas, Michael está aqui na escala da maturidade criminal, aqui bem alta. Porque A maturidade criminal, a frieza do Michael é algo impressionante. E ele está no domínio. Entendam o seguinte: este homem está no domínio da situação. Porque a gente não pode afirmar que ele é um psicopata sem antes ele passar por uma análise criminológica. E só quem pode fazer isso são psicólogos forenses. Né? Que vão fazer análise, né, de psicologia forense em cima da pessoa para trazer, né, esses traços, né, do transtorno antissocial, que é o avaliá-lo famoso e dizer se é psicopata. psicopata. Ele tem traços? Tem, mas só quem pode dizer isso é essa área. Nem eu posso dizer, nem você, nem o delegado, nem o investigador, nem ninguém. Só quem pode fazê-lo são esses profissionais. Então, a gente precisa aguardar esse exame. Ele não passou por esse exame. Mas ele tem características que são muito fortes, que, né, são impressionantes. Tem um dado que é bem interessante. A grande maioria dos psicopatas, eles não confessam crimes. Não confessam. Veja, né, vamos pegar ali o próprio Ted Bundy. E se eles confessarem, é porque eles querem ter o controle da narrativa ou algum benefício.